Oi, querido, querida de Jesus, tudo bom com vocês? E esse calor aí, hein? Misericórdia, calorão, hein? Então, queridos, muito bem-vindos aqui mais uma vez, né, para estudarmos novamente a palavra de Deus. Esse canal é para isso, né? Exatamente para isso. Então, primeiramente, vamos falar com o nosso Deus? Onde você estiver aí, curve sua cabeça, né? E vamos orar a Jesus, tá bom? Bendito soberano Deus, obrigada, Senhor, por todas as bênçãos concedidas. Sempre somos gratos a Ti por tudo. E nos achegamos a Ti, Senhor. Pedimos, né, compaixão, pedimos, Senhor, misericórdia, porque sem Ti nada somos, nada podemos. E que o Senhor nos ajude a vencer, né, as vontades da carne, a vencer, né, os maus pensamentos, a vencer tudo aquilo que não lhe apraz, tudo aquilo que não lhe agrada. E que o Senhor, né, fortaleça cada dia mais a nossa fé em Ti, para que possamos viver junto a Ti, para que possamos andar lado a lado contigo e possamos, Senhor Jesus, aguardar as mansões celestiais que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje o nosso texto para reflexão, ele está lá no livro de Efésios, no capítulo 2, do versículo 4 e 5, tá? Diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O livro de Efésios, ele é um livro que foi escrito pelo apóstolo Paulo, né? Então, quando ele diz pela graça sois salvos, a palavra graça, se formos ver, por exemplo, o significado, a gente consegue entender um pouco, compreender um pouco que graça, ela vem de dádiva. E graça, quando você dá algo sem esperar receber em troca, né? Então, aqui em Efésios 2, capítulo 5, né? Pela graça sois salvos. É que o apóstolo Paulo está justamente explicando que somente pela graça nós temos acesso à salvação, né? Através da graça de quem? Da graça de Cristo, né? Porque o homem por si só não consegue, né? Ele não tem esse poder, né, de se salvar a si mesmo. Então, é somente mediante o quê? Mediante a fé, né? Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, assim, o que o apóstolo Paulo estava tentando, né, explicar ali, na verdade, com aquela carta, né, é que a salvação, ela é obra de Deus e não do homem. Então, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, que a salvação é obra de Deus, não de homem, e também o pecador, no caso, como tem o coração, né, inclinado para suas vontades e para o mal, ele não consegue, né, eficácia e não consegue esse acesso, né, à salvação através de seus próprios esforços, vamos dizer assim. E o apóstolo Paulo, então, ele escreveu aos cristãos, né, de Éfeso, sobre a extraordinária obra, né, da salvação. E no capítulo 1, por exemplo, se vocês leem o capítulo 1, que fala sobre as bênçãos de Deus, né, em Cristo, autor da nossa redenção, ele vai explicar, por exemplo, que a igreja, né, ela foi planejada desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, na verdade, né, que a salvação, ela é obra da Trindade. E quem que é a Trindade, né, divina? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? Então, a salvação, ela é obra da Trindade divina, né? Ele ensina, então, que os crentes, na verdade,
eles foram reconciliados, né, com Deus através de Cristo. Por quê? Anterior a isso, todos os judeus e gentios, eles estavam, né, em delitos e em pecados, né? O que indica a depravação da raça humana, o quanto, né, são maus, o quanto tem essa inclinação voltada para o mal, porque se lermos, é que eu não quis colocar os outros versículos para não se estender, vocês sabem que aqui são vídeos curtos, né, então, para não ficar, enfim, não tomar muito tempo de vocês. Mas se formos ver aqui, ó, no versículo 2, diz assim: nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, quem que é o filho da desobediência? Seguem a quem? A Satanás. Então, assim, queridos, percebam que todos estavam, então, voltados, né, para o filho da desobediência, para esse espírito. E aí, o apóstolo Paulo relata, então, que somente pela graça de Cristo nós tivemos acesso à redenção, né, e à salvação, e que é impossível nos achegarmos ou termos acesso à salvação através da nossa própria força. Ou seja, somente através de Cristo e por Cristo nós seremos salvos, né? Às vezes a gente ouve, assim, algumas pessoas falarem, né? Ah, mas eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa, e quem te garante que crente vai ser salvo, né? Eu já ouvi muito isso. Então, assim, e como saber se você não sendo cristão e se você não tem o Cristo que nós servimos, você não vai ter acesso à sua salvação, entende? Então, somente através de Cristo, se você aceita Cristo, se você diz não às suas vontades, aos seus achismos, se você, né, é uma pessoa coerente, que anda, né, segundo os propósitos que Deus tem para sua vida. Não quero aqui dizer que ninguém é santo, porque de fato nós não somos, né? Ao contrário, a Bíblia diz que nós temos inclinação voltados para a carne, né? Inclinações, ó. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, éramos natureza de filhos da ira, como também os demais, e andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ó, que importante isso aqui. Matar as vontades das nossas carnes, uma das maneiras que nós temos e que é muito eficaz é jejuando. Jejum, oração e fazendo a vontade de Deus, andando em obediência. Outra coisa é guardar os vossos pensamentos, né? Então, pensamentos, às vezes, tem até o CID, né, de pensamentos acelerados, né? Então, tem esse diagnóstico de algumas doenças, porque, de fato, existem pensamentos que a pessoa começa a ter que não é proposital, por exemplo, mas cabe a nós, né, armazenarmos os bons pensamentos. Então, por exemplo, se veio algo que eu sei que não agrada a Deus, opa, vai cancelando isso aí, Jesus. Não é por aí, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Senhor, muda meus pensamentos. Senhor, me dê renovação de pensamentos. Senhor, cuida para que eu venha pensar coisas boas e que através dos meus pensamentos, que os meus pensamentos sejam iluminados. E entendeu? É bem por aí. É cuidar de fato, né, do que a gente pensa, faz toda uma diferença, né, na vida do cristão. E é isso. Saber que por nossa força, queridos, nós não conseguimos nada mesmo, né? É somente através de Deus. Então, pela graça sois salvos. É somente pela graça, a graça de Cristo, né? E Cristo, ele nos dá isso de graça, sabe? E
É tão lindo o amor, né? A misericórdia de Deus que deu seu único filho para morrer numa cruz por mim e por você, para termos acesso a essa graça. Então percebam que não é nem opção, não deveria ser opção, eu quero ou não quero. Queremos, devemos querer sim, porque o Senhor ele já pagou um alto preço para que tivéssemos acesso à salvação, né? Então, possamos render graças ao Senhor sempre, mas que isso, viver os propósitos dele para mim, para sua vida, e que possamos nos achegar ao nosso Deus, porque somente em obediência, somente rompendo em fé, porque somente mediante a fé mesmo, né? A fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, que prosseguiremos rumo ao alvo, né? Que é o céu, né? Que é a vinda de Jesus, que é o céu que nós aguardamos. Então é isso, tá bom? Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Abração a todos. Até mais.